Fala pessoal, estamos de volta com mais um Mancast, o podcast que descomplica a tecnologia. Dessa vez estamos aqui com os nossos novos irmãos de trabalho aqui, o pessoal da Evernex. Estamos aqui com o nosso amigo Leonardo e nosso amigo Alberto. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Pô, é uma honra receber vocês aqui. Vocês não são muito bonitos, mas é quem a Evernex mandou. É o que teve. É o que tinha, é o que o Renan liberou. Exato. Então tá bom. Se então. contente com isso. Tá ótimo. Gente, a nossa ideia aqui é falar hoje sobre o mercado TPM, falar um pouco sobre Green IT. E começando a nossa conversa, eu queria que vocês explicassem, o Léo começando, depois o Alberto também, qual que é a missão da Evernex, o que a Evernex faz no mercado, para o pessoal lá de casa entender, o pessoal que não entende tecnologia, que a ideia do nosso podcast é esse, é passar a mensagem para quem não entende tecnologia, para falar assim, cara, o que a Evernex traz para o mercado de diferente, que assim fala, cara, isso é um diferencial nosso. Fazer um breve relato aí pra gente. Legal, cara. Antes de mais nada, a gente está muito feliz de estar aqui, né? Obrigado pelo convite, Adriano. Acho que... Eu recebi por isso, né? A gente se sente bastante honrado de ter a Maninfo agora dentro do nosso plano de expansão, né? Ajudando os nossos clientes aí também na principal razão da existência da Evernex, né? Então, já pegando o gancho da sua pergunta, né, cara? A Evernex ela é uma empresa que ajuda empresas a se tornarem independentes, né, sob o ponto de vista de gestão do ciclo de vida de infraestruturas de TI, de data center. Né? Então a gente está falando aqui de servidor, seja x86, Intel, Sun Solaris, IBM Power, né, até libraries de backup, storages grandes, pequenos, né, então desde a linha middle ou high-end, né. Então é uma ótica também olhando para a parte sustentável, né, porque a gente consegue ter um olhar mais agnóstico daquilo que é estabelecido como roadmap dos fabricantes. Né? Então aqui é muito mais colocar o cliente no centro da decisão, né, e fazer com que ele mantenha os seus sistemas, os seus equipamentos por mais tempo em operação. Então aqui é um mix entre sustentabilidade, porque é um tema que está super em alta, né, agora, e a Gartner tem falado bastante sobre isso também, né, ou seja, no último relatório que eles lançaram, em 2026, 50% dos CIOs vão responder por métricas de sustentabilidade nos relatórios dos investidores. Então, também está ligado a isso, porque você mantendo os seus sistemas por mais tempo no seu data center, você evita um tech refresh de forma desnecessária. Né? Então, aqui a gente está falando diretamente no impacto da redução de pegada de carbono. Né? Então, é um mix de redução de custo, sustentabilidade, unificação de ponto único de contato para múltiplas marcas e plataformas, olhando para data center e agora contando com a MAN aí para olhar também para a parte de redes, conectividade e, sobretudo, projetos, né, cara? Então, que é algo que a Evernex não olhava tão forte, SD-WAN, Wi-Fi, para o mundo Evernex. Legal. Agora, né, cara? Exatamente. Fala, meu amigo Alberto. Não, e o principal foco, né, é a gente ajudar literalmente esses gestores, né, os gestores de infraestrutura. Um ponto assim que a gente frisa bastante é que o gestor ele tem N contratos para renovar a todo momento. Então a gente vem numa pegada do quê? Ponto único de contato. Então se a gente vai falar de extensão de garantia de equipamentos marca Dell, marca IBM, marca Lenovo, a gente sabe que pode contar com a Evernex. E agora também, junto com essa união entre a Evernex e a Maninfo, a gente chega também com o quê? Um pacote completo. Suporte para equipamentos, servidores, storages e libraries, Evernex, e também na parte de network. Então, essa junção aqui, a gente vem aqui trazendo facilitando a vida desses gestores e como fazer aí a gestão de garantia desses ativos. Perfeito. Agora, tira uma dúvida para mim. Vocês falam muito de uma sigla que é TPM. Cara, o que significa? Não é essa coisa ruim que você está pensando, cara. Não é. Pensa no TPM que você tem em casa. Não tem nada a ver. É uma TPM boa. Olha, cara, TPM é uma sigla que Gartner usa bastante para
nos relatórios, quando ele vai falar, ele vai endereçar algo do nosso mercado, ele usa a sigla TPM. Nem todo mundo conhece por TPM, né? Então, TPM em inglês é Third Party Maintenance. Então, basicamente, são fornecedores terceiros de manutenção, né? Então, eu gosto de uma tradução livre dizer que nós somos uma empresa independente de manutenção, nós somos uma empresa agnóstica de manutenção. No Brasil é comumente conhecido como broker, como suporte multivendor, suporte pós-garantia, então a gente aceita todos esses termos. Acho que a empresa tendo contato com uma outra alternativa, uma outra opção, né? Eu acho que é isso que vale. Então TPM é justamente o Third Party Maintenance, né? Que cada vez mais as pessoas vão se habituando e conhecendo mais a nomenclatura, né? Perfeito. Então, assim, a gente pode dizer que a Manhinfo, sem querer, criou um TPM há 20 anos atrás. A Manhinfo já era um TPM. Sem saber. Legal. Exatamente. Roberto, e qual que é a missão, a principal missão do TPM nesse mercado hoje? Eu entendi que é estender a garantia do equipamento e tal, mas você vê mais alguma coisa que possa agregar a isso? O que você enxerga? Sim, sim. Cara, eu acho assim que o TPM ele tem um papel fundamental hoje, justamente do quê? De você falar de gestão de garantias ao todo, com equipamentos de qualquer marca. Então, a gente vem com essa pegada de prestar esse suporte tanto para os servidores, storage, middle ou high-end, né? Para quem não entende, Isso. O high-end, um equipamento de alta performance, que a gente está falando aí, que é aqueles monstruosos que a gente costumava ver ali na televisão. Tipo né? uns S400. Exato, exatamente, tipo. Exatamente. E até um equipamento mais simples, que seria um servidor X86, que é um equipamento mais comum. Uma pergunta particular minha, essa pergunta minha. Existem muitos equipamentos antigos em data center rodando ainda? Muitos. Mas assim, antigo quanto? Poxa, nós suportamos equipamentos que já têm até 30 anos de idade. E estão lá rodando. E estão atendendo o cliente. Com ambientes críticos que, para o cliente, esse cliente ele já quebrou esse paradigma de um suporte TPM já há muito tempo, e aí ele faz um cálculo. E qual que é esse cálculo? Para ele fazer uma migração desse sistema para um outro equipamento, o investimento que ele vai ter vai ser um investimento monstruoso. Então ele compõe com a solução da Evernex justamente para que o quê? Para garantir que esse equipamento esteja estável e a sua operação esteja funcionando normalmente. E complementando com o que o Alberto disse, quando a gente fala, por exemplo, de gestão do ciclo de vida, né, acho que a principal razão da existência da Evernex é fazer com que os nossos clientes eles olhem outras opções. Então, quando a gente fala da gestão do ciclo de vida de infraestruturas, o que é isso, né? O que de fato é gerir o ciclo de vida de um data center, né? Então, a Evernex ela acompanha essa gestão desde o momento quando o cliente ele adquire esse equipamento. Normalmente a gente sabe que ele vem com 3, 5 anos com essa garantia embarcada. Depois desse momento, ele ainda consegue renovar essa garantia. Então, a partir desse momento, a Evernex ela tem uma oferta de valor agregado. Aí entra o papel da gente. Eu falo a gente porque agora somos nós, né? A gente como TPM aí. Exatamente. Então, a partir desse momento, o cliente ele consegue observar o quê? Cara, redução de custo, simplicidade na contratação, porque ele não tem só um vendor vencendo, normalmente ele tem vários vendors vencendo. Então, eu consigo estender a vida útil desse equipamento, ainda que ele não esteja em end of life, end of support, eu consigo oferecer ao cliente uma solução economicamente mais viável, ok? Quando esse equipamento ele entra numa certa obsolescência ou ele precisa de mais performance, ele precisa ser um equipamento mais parrudo, né? É isso que eu ia perguntar para você. É muito comum a gente chegar em clientes, Adriano, e o cliente fala o seguinte: poxa, cara, eu tenho um storage aqui e eu preciso trocar o meu storage. E a gente fala: poxa, por que, seu cliente, você precisa trocar o seu storage? Não, cara, porque esse storage aqui já não dá mais e tal, não sei o quê, e eu já atingi minha capacidade máxima e tal. Então, não, cara, deixa eu terminar. Cara, eu não tenho budget. Acabou meu CAPEX. Eu não consigo aprovar. Já veio proposta de um fabricante, um outro. Cara, eu não consigo aprovar uma proposta para trocar esse equipamento. E aí a gente entra olhando opções, porque eu comecei falando sobre opções, trazer opções inexistentes na mesa, que é o quê? Cara, você sabia que a gente consegue colocar uma gaveta de expansão, alugar uma gaveta de expansão? Né? Então, cara, ele, ao invés dele ter um spend de CAPEX gigantesco,
segue a aprovação de um OPEX pequeno, então ele, ao invés de comprar um storage novo, ele aluga uma gaveta de expansão. Ele faz a expansão no dele. Exato. Expansão dele até o momento que ele conseguir ali respirar e conseguir aprovar com o CFO ou com o time orçamentário o CAPEX necessário para fazer o tech refresh. Então, a gestão do ciclo de vida de infraestrutura também está aí. Ou seja, é estender a vida útil do equipamento com manutenção, prolongar a vida útil dele também tendo outras alternativas de upgrades. Então, aqui a gente pode tanto vender memórias, vender HD, vender uma gaveta de expansão, alugar também. Então, a gente também aluga desde uma memória até um sistema completo, né? A gestão do ciclo de vida, ela também acompanha o momento que o cliente levantar a mão e falou o seguinte: Evernex, acabou, esse equipamento ele cumpriu as necessidades dele. E aí a gente entra na reciclagem, né? Então a reciclagem, seguindo as normativas e as boas práticas, ela não é a trituração do equipamento. Entendi. É, sobretudo, a reutilização dele. Então existem um número enorme de clientes no Brasil onde a gente ajuda ou fazer trade-in, né? Então a gente consegue absorver esse equipamento que não serve mais para esse cliente, né? Mas pode servir para outro. Pode servir para outro. A gente absorve trazendo um benefício financeiro para um outro tipo de serviço que ele venha comprar. Ou seja, esse cliente está renovando uma garantia, uma manutenção de missão crítica de um outro parque, ele está fechando um contrato de locação para um outro ambiente, e a gente consegue valorizar esses equipamentos muito mais do que E estender mais ainda a vida útil dele. E aí, quando esse equipamento ele chega para a Evernex, ele entra em bancada de teste, a gente vai estressar ele, enfim, de modo que ele consiga amanhã atender uma demanda menos performática de um cliente que às vezes ele Todo não cliente que tem exige menos, de repente. Exatamente. E aí ele vai numa modalidade de locação, ele vai numa modalidade de venda, entende? E aí a gestão do ciclo de vida de infraestrutura ela acaba quando de fato a Evernex ela olha para esse equipamento e diz o seguinte: olha, agora isso aqui vai voltar a ser matéria-prima. Entendi. Né? E no fim das contas, Alberto, quem são os clientes que a Evernex pode atender hoje? Qual é a linha de clientes que você quer que a gente atende? Porque você fala assim, a gente está falando de grandes data centers, mas são só grandes data centers? Me conta um pouco para mim. Não, na verdade não são só grandes operações, né? Desde um cliente que ele possui um único equipamento, esse cliente hoje ele já pode ser um cliente da Evernex. Que a Evernex ela vem justamente com esse papel de o quê? De garantir a funcionalidade desse equipamento, independente se esse cliente tem um equipamento ou se esse cliente tem 10 mil, né? A gente hoje, nós atuamos em todos os segmentos. O que você precisa para ser um cliente Evernex? Ter uma infraestrutura de data center, uma infraestrutura de servidor. Que seja. Exato, por menor que seja, a gente consegue suportar esses clientes. Eu fiquei com uma dúvida aqui, que o pessoal deve ter ficado que está assistindo também. Cara, qual que é a diferença de um servidor para um storage? O Alberto foi técnico. Lembrando, um ponto passo importante a declarar aqui é que esse homem foi um dos maiores técnicos de storage do Brasil. Pô, o pessoal mente bem aqui. Não, a gente tem ótimas informações. Não, perfeito. Bom, explica isso pra mim, só pra gente esclarecer um pouco o pessoal. Porque fala assim, tem um storage, tem um servidor, tem missão crítica, tem missão... Qual que é a diferença de um servidor que eu tenho lá que roda qualquer coisa e para um storage? Não, perfeito. Bom, o servidor ele é um equipamento para que você pode ter desde um servidor de armazenamento de dados, você pode ter um servidor de impressora, então você pode ter esse equipamento para diversas funcionalidades. A storage ela já vem numa linha diferente, é um equipamento de armazenamento. Então ali eu consigo fazer armazenamento do quê? De dados. Então eu posso ter uma storage específica para me armazenar uma estrutura de backup da minha companhia. Eu posso ter essa storage também para o quê? Para ter arquivos que as pessoas da sua companhia acessem essas informações. Então essa é a diferença hoje de um servidor para uma storage, né? A storage é um equipamento focado para processamento de dados, né? Onde você tem esse armazenamento de dados no geral aí. E aí você tem vários tipos de storage. Você tem uma storage, desde uma storage middle, que antigamente a gente falava que era storage burra, né? Que não tinha controladora. Não tinha controladora. Você só pegava, conectava com um cabo de rede lá, você tinha acesso à informação, mas não tinha nada gerenciável. E hoje você já tem as storages high-end, que você tem as controladoras que ajudam a fazer essa gestão desse equipamento. E aí diversos
outros aspectos, por exemplo, topologia NAS, entre outros equipamentos também. Por exemplo, essa controladora, ela faz exatamente o quê? A controladora ela é responsável por gerenciar essa storage, entendeu? Então, por exemplo, eu vou lá, quero acessar um arquivo meu. Aí tem outra pessoa querendo acessar o mesmo arquivo. É o papel da controladora permitir que você tenha acesso, as duas pessoas de forma simultânea tenham acesso a esses arquivos. A antiga não fazia isso. A antiga não fazia era isso. Um, depois o outro, exatamente. depois o outro. Era um pendrive grandão, Era um né? pendrive Era grandão. um pendrive Exatamente. de alguns milhões de reais. Exatamente. Tá. Era um pendrive de alguns milhões de reais. E você falou também aqui sobre muito equipamento high-end. Uhum. Quem que é o equipamento high-end? Quem usa o equipamento high-end? E para que ele serve, na verdade? Ele é um servidor? Ele é o quê? O equipamento high-end é um equipamento que a gente chama de um equipamento de alta performance. Então a gente pode ter tanto uma estrutura de um servidor, como também de storages ou equipamentos de redes também. Que geralmente esses equipamentos são equipamentos que rodam muitos dados ali, entendeu? Então, e quem que geralmente tem esses equipamentos? São empresas de médio para grande porte, né? Mais de grande porte. Empresas de telco utilizam muita estrutura high-end, empresas bancárias usam muita estrutura high-end também, né? Então você consegue, assim, hoje você vê um fluxo muito grande dessa utilização desses equipamentos nessas empresas de telco, bancários e outros segmentos também, né? Aí depende muito do que você tem o que você roda de estrutura tecnológica dentro da sua companhia. E aí vamos pensar que a missão nossa é que esse equipamento esteja sempre disponível e que também ele possa ter uma vida útil muito maior do que o fabricante entregue, por Exatamente. Então, por exemplo, assim, hoje, por exemplo, nós temos clientes que confiam na Evernex hoje para suportar uma estrutura de, por exemplo, com mais de 15 mil discos em estrutura de storage high-end. 15 mil? 15 mil discos. Né? Para quem está em casa, é 15 mil HDs. 15 mil HDs. Rodando assim, em ambientes extremamente críticos. Esses gestores, eles confiam na Evernex para suportar esses equipamentos, que eles entendem que a Evernex é uma empresa extremamente capaz de suportar esses equipamentos, como, por exemplo, um fabricante. E para diversos fins, né? Então, a Evernex ela oferece esse tipo de serviço para pequena, média e grande empresa, né? E em diversos momentos. Então, aqui, a Evernex ela nunca foi aquela empresa, não, agora nós somos contra a nuvem. Não, nós não somos contra a nuvem. Na verdade, a gente coloca essa opção para o cliente para que ele decida. Cara, olha só, eu tenho uma alternativa. Então, Adriano e o pessoal que nos escuta, acho que o que é importante saber é o seguinte: o cliente, quando ele chega para a Evernex, ele está, cara, em diversos momentos na tomada de decisão. Pode ser que esse cara, ele chega na Evernex e é o seguinte: cara, Evernex, eu estou indo para a nuvem, eu estou fazendo uma transformação digital, eu preciso de vocês 1 ano, cara, para eu reunir aqui os provedores de cloud, para eu abrir uma RFP, para eu tomar minha decisão com calma e tal, não sei o quê, e fazer a minha migração de uma forma mais econômica e mais flexível. Então, existe um grande banco no país que também sinalizou uma transformação digital, só que é um data center gigante, ele não consegue fazer o tombamento disso para cloud de uma hora para outra e nem é economicamente viável. Então, assim, a Evernex ela é um parceiro para essa empresa que nesse quadro se enquadra como uma grande empresa para fazer essa transformação digital de uma forma econômica e mais flexível, enquanto a gente cuida da parte on-premises, que é o hardware, né, o equipamento físico que está no data center. Então, existem outras empresas, Adriano, que vão chegar, né, o Alberto, mas, cara, o meu hardware, ele não está indo para uma missão. Esse hardware ele vai ficar aqui até, cara, ele não aguentar mais. Eu vou... E aí a Evernex entra com o papel dizendo, tudo bem, a gente consegue manter o seu equipamento em missão crítica, ainda que ele seja muito antigo, né? Por conta da logística de peças da Evernex, nossa capacidade de armazenamento, conhecimento técnico, etc. Então, existem vários clientes. Existe o cliente também, por exemplo, que precisa de 1 ano para fazer capitalização de grana para um tech refresh. Ele vai comprar novos equipamentos. Então, a Evernex ela entra como um apoio ali para ele respirar, ter esse pulmão financeiro, né, durante X tempos e fazer a sua transformação. E manter a operação dele funcionando. Isso serve para o pequeno, médio, grande. Exatamente. Né? Então, que nem o Alberto falou, né? Então a gente atende desde pequenas instituições, pequenas indústrias,
até as maiores empresas listadas na bolsa hoje. Então, é muito adaptado. Então, a gente tem um time que conversa com SMB e a gente tem um time que conversa com Enterprise para atender as necessidades que são distintas, ainda que sejam equipamentos da mesma linha, da mesma família. Né? Então, Agora você me puxou um assunto que eu não estava aqui escrito para variar, mas eu quero falar. Porque eu posso? Posso, Leandro? Posso, obrigado. Essa parada de nuvem. Todo mundo fala, vamos para nuvem, vamos para nuvem, vamos para nuvem, vamos para nuvem. Qual que é o caminho que vocês acham que vai acontecer? Vai todo mundo para a nuvem? Vai existir algo híbrido? Vai voltar todo mundo para servidor, para on-premises lá? O que vocês acham? Cara, eu acho o seguinte, eu acredito muito na TI híbrida, né? Eu acho que a gente precisa usar nuvem para aquilo que de fato ela foi desenvolvida e para aquilo que ela é boa, né? Então acho que muitas empresas entraram no hype nuvem, e aí eu até brinco, né? Pô, entrou no hype, pulou na piscina com roupa e tudo, né? Exatamente. O cara foi, puta, cara, nuvem, um baita investimento. Beleza. O CFO talvez dele não ficou tão feliz, né? Porque uma coisa que é certa, nuvem é mais cara do que manter o seu sistema on-premises, né? Sobretudo quando você tem um parceiro TPM por trás, garantindo que você vai ter uma viabilidade econômica e manter esse equipamento fora do roadmap pré-estabelecido, né? Ou seja, quebrando todo e qualquer tipo de obsolescência programada. Então, assim, sim, a gente entende que TI híbrida é uma realidade e existe um movimento também, Adriano, de on-cloud, ou seja, da galera que foi massivamente para a nuvem, pagou o preço para isso, pagou o preço para gerir isso, e é um preço alto, e viu que, poxa, cara, deixa eu voltar um pouco aqui para on-premises porque a viabilidade fecha mais a conta aqui. Então, o que a gente tem visto cada vez mais são empresas utilizando a nuvem de uma maneira mais eficiente, né, mais pontual para aquilo que é necessária, né, e colocando a parte on-premises, né, colocando a infraestrutura de data center on-premises, né, a infraestrutura de data center física, ok? Nos moldes para aquilo que ela foi desenvolvida, ou seja, algo que também tenha a sua viabilidade econômica. Então, eu acho que esse é o meu ponto de vista, não sei se você também tem visto grandes empresas voltando para a modalidade on-premises e olhando a nuvem não como vilão. A nuvem não é um Sempre vilão. vai existir. Exato. Cara, a nuvem não é um vilão, a nuvem jamais vai ser um vilão. Ela precisa ser utilizada da forma correta. Né? Então acho que esse é o nosso ponto de vista. Nosso dia a dia é falar com os gestores, falar com os executivos, e o que a gente tem visto é exatamente isso. Né? Então, empresas olhando de uma forma um pouco mais, opa, peraí, deixa eu sair do hype, deixa eu olhar custo, deixa eu olhar dia a dia, deixa eu olhar aplicabilidade. Né? Então eu diria isso. Né? Uhum. Eu também concordo. Eu acredito muito no movimento híbrido, tanto on-premise quanto cloud. Hoje a gente tem escutado, hoje, por exemplo, pessoas que a gente conversa bastante, CFO. E o CFO hoje, qual que é o desafio do cara? É reduzir custo. E esse cara hoje, ele tá ali dando uma olhada, tipo, em todos os contratos e tá fazendo um comparativo com aquela estrutura que ele tinha on-premise antigamente com a estrutura que ele tem hoje no movimento cloud. Então, assim, hoje eu converso com bastantes clientes e esses clientes, eles trazem algumas questões pra gente. Fala, cara, eu tenho um caso aqui que quando eu vou nascer um novo produto, eu já nasço em cloud. Mas, por exemplo, a minha parte, o meu core mesmo, tá no on-premise. A gente tem clientes também que entraram, como o Leonardo disse, no hype da migração, e os caras estão voltando para o on-premise, que é o movimento on-cloud que eles estão falando, né? Então, assim, eu acredito muito na questão híbrida. Eu acho que isso vem para ficar, e cada vez mais a gente tem escutado gestores de infraestruturas, de grandes CIOs empresas, de grandes empresas falando, cara, não, eu não vou mais para cloud. Hoje, o custo que eu tenho para ir para cloud é um custo extremamente alto, que hoje eu consigo manter todo o meu time de infraestrutura com esse custo, e eu consigo fazer a gestão de ponta a ponta. Eu já me deparei com alguns clientes que eles falaram assim, cara, qual que é hoje o meu receio? Eu tenho uma estrutura dentro de cloud e eu tenho meu on-premise. Se eu migrar tudo para cloud, quando eu tiver uma crise, por exemplo,
e foi uma crise generalista, as grandes companhias do Brasil elas vão ter prioridade nesse atendimento. E se eu tenho essa gestão da minha infraestrutura aqui, eu coloco todo o meu time para trabalhar já nessa questão. Então eu acredito muito nessa questão do movimento híbrido aí. Eu acho que o on-premise lá atrás falavam muito, né? Data center vai acabar. Vai acabar. Então, assim, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem muito que andar ainda. E o ambiente on-premise aí, eu acho que vai estar muito trabalhando entre o híbrido. Vai ser balanceado. Vai ser balanceado. As pessoas vão aprender a usar cada coisa em seu lugar, no bom momento. Exatamente. Hoje você já vê que tem gestores que falam que o ambiente X funciona muito melhor no on-premise, o ambiente Y funciona muito melhor no cloud. Eu acho que hoje essa galera estão fazendo esses filtros aí e sabendo como utilizar isso aí. Ou seja, tem mercado para todo mundo. Mercado para todo mundo. Exatamente. Isso é muito bom. Um ponto que a gente frisa bastante é que nós não somos contra a cloud. Jamais. A gente fecha muito negócio quando o cliente fala pra gente que ele está indo para a cloud. A gente fala, poxa, legal, cara, que bom que você está indo para a cloud. A gente ajuda essas empresas nesse processo de transição. E como ele está tendo um gasto alto de um lado da nuvem, né? Ele vai precisar ser criativo para olhar para um outro gasto que ele está tendo ali para a parte de sustentação do data center dele e falar, pô, peraí, né? Vai ter que achar um tempo. Então, caminho. assim, eu acho que uma coisa que é muito legal também, Adriano, de comentar aqui, nesses 11 anos de Evernex que eu tô, o TPM, né, o broker, né, a empresa de suporte multivendor, ela, há 10, 11 anos atrás, você batia na porta de um grande banco e ele dizia o seguinte, meu amigo, se eu fechar com o fabricante, eu não perco a minha cadeira. Né? Então, imagina uma instituição financeira grande, cara, tem dinheiro, uma instituição normalmente que é conservadora e tal, não sei o que, cara, meu. Então, esse movimento do TPM, ele foi, cada ano que passa, cada vez mais sendo disseminado, né? E você tocou num ponto, Alberto, que achei muito bacana, que é a quebra do paradigma, né? Uhum. Então, esses gestores, essas grandes cabeças, né, dos executivos de tecnologia, começaram a olhar para a TPM. E, obviamente, tendo o Gartner amparando essa transformação nos relatórios. Então, por exemplo, poxa, na pandemia a gente vem do relatório do Gartner falando sobre, poxa, como que eu vou reduzir custo na pandemia? TPM estava lá. Cara, como é que eu vou olhar... A gente estava falando no começo da conversa aqui sobre métricas de sustentabilidade, né? 50% dos CIOs até 2026 vão ter métricas de sustentabilidade. Então, há 10 anos atrás, isso daí era coisa de abraçar árvore, né? O cara fala, pô, cara, eu vou falar de sustentabilidade, poxa, não se falava tanto. Então, hoje... O gestor de TI, ele tem que estar olhando para isso, e se ele não... Aí é diferente, né? Se ele não olha para algo criativo, para algo diferente, fora do roadmap principal ali, dos fabricantes, aí sim ele perde a cadeira dele. Poxa, será que ele não deveria ter sido mais ousado, mais criativo, buscado uma solução diferenciada para sustentação, para reciclagem, para reutilização, para projetos de SD-WAN, de Wi-Fi? Então, eu acho que a Evernex, ela navega justamente... nesse caminho. E puxando um gancho, agora que vocês falaram bastante disso, Green IT, cara, é uma palavra que a gente inclusive teve lá na França, falou-se muito sobre isso, né? Eu queria que se vocês pudessem esclarecer pra gente o que é Green IT, para que ele vem, o que ele vem fazer, o que significa. Acho que esse é um ponto muito novo para a gente aqui no Brasil. Talvez não seja na Europa, tá? Mas aqui no Brasil, para a gente, é um negócio que vai vir, né? Que vai vir, né? Vai vir cada vez com mais força. Lá fora esse tema já está muito mais quente, né, cara? Então, assim, o Green IT nada mais é uma ótica do ESG para TI. Né? Então, a gente fala de ESG para todo e qualquer tipo de mercado, né? Então... de que maneira eu reutilizo, de que maneira eu compro um sabonete e ele, no final do dia, eu vou comprar um refil para ele, isso é ESG. Então, o Green IT nada mais é do que a ótica de ESG para a tecnologia. Né? Há 10 anos atrás, né, quando já se falava dentro da Evernex sobre Green IT, não tinha um apelo tão grande quanto se tem hoje. Né? Então hoje, eu e o Alberto estava conversando essa semana, né?
a quantidade de gestores de ESG que tem uma cadeira ali de ESG dentro da empresa, e você começa a falar sobre a Evernex, o cara fala assim, cara, eu preciso disso para colocar no meu relatório de relação com investidores, porque nós precisamos dizer o que nós estamos fazendo. Então, às vezes, o cara ele já tem práticas de Green IT e não está comunicando. Então, o Green IT, ele navega em tudo isso que a gente comentou um pouco atrás, né? Ou seja, como é que eu aproveito ao máximo os recursos que eu tenho dentro do meu data center, como é que eu reutilizo isso e como é que eu destino isso, qual que é a preocupação que eu tenho em destinar esse equipamento para uma empresa que é socialmente responsável por isso. Então a Evernex anualmente renova as certificações, né, de boas práticas relacionadas à parte de Green IT, sustentabilidade, e isso cada vez mais vindo pesado, inclusive sob uma ótica de pegada de carbono. Então daqui a pouco as pessoas elas vão conseguir ser creditadas, né? Ou seja, elas vão conseguir ter ali Você acha que chega nisso? Vai chegar nisso. Então vai chegar nisso. Isso já ocorre na Europa, né? Então, ou seja, poxa, eu consegui fechar um contrato, que agora eu não tenho aqui os números na minha cabeça, mas nos relatórios que se tem nos estudos, já olhando para a Green IT, eles já conseguem dimensionar o quanto de pegada de carbono você evitou, né? Quanto de emissão de carbono você evitou por não ter comprado um novo equipamento. Então, durante X anos, por exemplo. Quando a gente está se preparando para um evento em Fortaleza na semana que vem, a gente vai falar sobre economia circular, né? Então lá fala, por exemplo, hoje TI representa acho que 5% de todas as emissões de gás de CO2, né? Desses 5%, 80% é na fabricação de equipamentos. Então, no futuro, muito breve, você vai conseguir dizer o quanto você evitou, né, na sua pegada de carbono por ter mantido o seu equipamento por mais tempo. Então, nesses estudos, né, então, várias universidades conceituadas lá fora, já sabendo dizer, poxa, cara, quanto de CO2 você evitou por ter mantido isso. Então, acho que esse é um assunto que há 10 anos atrás, sinceramente, não tinha uma aderência muito forte. Hoje, cara, é algo assim, sobretudo para empresas listadas, que tem que ter na relação dos investidores, entende? Então, assim, é um tema que não tem como fugir. É uma realidade muito próxima. E quanto antes você tiver próximo de... Aí eu não estou falando só da Evernex, da MAN, né? Mas eu estou falando quanto mais você estiver próximo de empresas que te ajudam nesse desafio, cara, melhor, porque você vai ter não só o desafio de Green IT, você vai ter o desafio de inovação, você vai ter o desafio da operação em si, e o Green IT é mais uma coisa que você vai precisar se preocupar para seguir as boas práticas. Então, cara, acho que o Green IT, respondendo a sua pergunta, né, cara, ele acompanha o movimento ESG mundial, né, e TI como grande contribuidor também tem um holofote gigante aí em cima disso. Tá, e uma dúvida que eu tenho, o Roberto falou que tem equipamento de 30 anos. Esse equipamento, um dia, ele vai para o INSS, ele vai se aposentar. Em algum momento, ele vai, Sim, ele vai bater as botas. Ele deve se aposentar. Sim. Uhum. Quando ele se aposentar, qual é o caminho que tem sido feito globalmente? Não vamos falar Brasil. Sim. Globalmente, qual o caminho que é feito desse hardware, para onde ele vai? Tem um cemitério do hardware... Uhum. Cara, eu acho que o principal ponto aqui, Adriano, é entender quando de fato ele não pode ser reutilizado, né? E quando ele não pode, ele é totalmente reciclado. Então há uma separação, uma trituração. Então a Evernex anualmente ela recicla toneladas de material, né? O pessoal chama de e-waste, né? Em inglês, né? Que é o material, é o resíduo eletrônico, né? Falar com o nego inteligente é outra coisa, né? Outra coisa, né? Bicho. Nunca ouvi falar isso na minha vida. E aí, então, você tem empresas como a Evernex que vão fazer a separação, né, dos componentes, né? E para que eles voltem à matéria-prima. E voltando à matéria-prima, eles podem retornar em operação para outros equipamentos. E com foco muito presente nos 3 R's, né? Que é reparar, reutilizar e reciclar. Entendeu? Então TI verde no total, né? Green IT puro, né? Então, o que é legal também? Quando cada vez mais
os gestores, a área de TI, ela está sendo desafiada com essa questão de sustentabilidade. Hoje, só para você ter uma ideia, Adriano e o pessoal que está ouvindo a gente, a emissão a produção de um único servidor x86 que a gente fala, a gente tem um impacto aí de 1,2 tonelada de CO2. É isso aí. Entendeu? 1,2 toneladas. 1,2 tonelada. Um equipamento. Porque você tem... Aí, parece muito, né, cara? Porque você tem que pensar a cadeia da mineração. Você tem vários componentes, né, minérios ali. Você tem que entender a mineração desde a base, a formação do equipamento, e por aí vai. Então, esse era o dado que eu estava tentando lembrar aqui, ainda bem que você trouxe 1,2 toneladas de CO2. E, por exemplo, para nós nos repararmos com o meio ambiente, a gente tem que plantar 660 árvores. Para cada servidor? Para cada servidor. Para cada servidor que é produzido. Para cada servidor que é produzido. Então, ou seja, para cada servidor que a gente consegue, entre aspas, não entendo a mal que eu vou falar, evitar ser produzido, a gente está fazendo um trabalho bem interessante para o meio ambiente. Pensando no meio ambiente. Exatamente. Então pensa o seguinte, a Evernex hoje ela suporta na América Latina 35 mil devices, né? Então imagina quanto... E no mundo? Poxa, cara, no mundo é um bom número, cara. Eu já ouvi falar... Não, a gente pode trazer, não, a gente está aqui. Exato. Era 320 mil. Você imagina o impacto que é ter uma quantidade enorme de equipamentos que estão sendo suportados, estendendo a garantia, dentro de uma opção que muitas das vezes, Adriano, o cliente não sabe que existe. Então, não é discreto o número de gestor de infraestrutura de TI que diz o seguinte, cara, eu não conhecia, eu não sabia que eu poderia... Então tá com uma empresa... Ter uma empresa que olha para além de um roadmap pré-estabelecido. Exatamente. Então, cara, acho que isso é muito bacana, acho que hoje, cada dia que passa, a gente consegue entender o poder que é olhar para questões ESG e Green IT. Puta, deixou de ser aquela coisa que a gente, lá atrás, a gente falava, pô, né? Que importância que isso tem, né? Hoje vai pegar no bolso, cara. Então isso hoje vai agregar, inclusive financeiramente falando, para empresas que estão dentro das boas práticas de sustentabilidade, entende? E assim, cada vez mais a gente vê, por exemplo, líderes de ESG procurando empresas como a Evernex para chegar e falar assim, poxa, eu preciso ter uma conversa com vocês e a minha TI. Porque eu acredito que vocês vão conseguir ajudar muito a gente nos desafios que a gente tem. Então você pega essas empresas que são listadas na bolsa, eles têm esse desafio de sustentabilidade. E aí a solução tanto que a Evernex atua, quanto que a AMAN também, cai como uma luva na mão dessas pessoas, né? A Evernex ela olha para esse tema de uma forma muito séria. Acho que na França você teve a oportunidade de conhecer a Elise Crunel, que é a responsável pela parte de sustentabilidade ISO dentro da Evernex. Ela não para de ir em evento, ou seja, a Evernex ela participa dos principais eventos de clima, de sustentabilidade voltado para a parte de consumo de tecnologia. Então acho que o Tech Climate, que é o próximo evento que vai ocorrer também, a Evernex vai estar participando, né, ativamente, voltada também para a parte de data center. Então, cara, é um caminho sem volta, cara. Acho que e é para tudo, né? Então a gente vai estar olhando para data center, no nosso dia a dia, cara, o que eu posso reutilizar, o que eu posso evitar, né? No nosso evento na França também tivemos uma oportunidade de conhecer outras soluções ali também para a parte sustentável. Então, eu acho que o Green IT é isso, cara. Esse é o futuro. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa junção, nosso casamento. Muito bom. Mainfo e Evernex, que primeiramente tem que agradecer, né? Acho que é uma honra fazer parte da família Evernex. Tive a oportunidade de estar com vocês na França. O pessoal lá todo, assim, sensacional, não tem o que falar. E o que vocês esperam desse trabalho? Onde vocês esperam que a gente chegue? Léo, você, o Alberto. Vamos falar em Latam, vamos falar em mundo. O que vocês imaginam dessa junção, cara? Cara, acho que primeiramente também para mim é uma honra ter a Mainfo dentro desse plano de expansão. Eu acho que uma coisa que a gente falou, olhando um no olho do outro, né, cara, na Evernex, lá na França, de que, cara, parecia que você já era da Evernex. Parecia que o time da MAN já era um time com o DNA Evernex.
E qual que é o DNA Evernex? Cara, é um DNA de colocar o cliente no centro, é um DNA de fazer. De resolver o problema, De resolver. né? Então, assim, às vezes as pessoas elas olham multinacionais como grandes burocratas, né? Então, puta, aquela empresa que tem processo, que tem... Cara, a Evernex, eu digo que ela é uma pequena grande empresa. Então, a gente tem a parte boa de ter um pulmão financeiro, que é a 3i, que é o nosso private equity, né? Então que a gente consegue investir, crescer de forma orgânica, crescer de forma inorgânica por aquisições, e ter a facilidade de ter pessoas como você, como outras pessoas que estão lá dentro na operação da Evernex, que tem uma visão de dono e papum, cara, puxa, eu preciso resolver o problema de um cliente, eu preciso atender esse caso, enfim. Então a gente viu muito isso no time da MAN. E a gente está muito feliz por isso, né, cara? Eu lembro de ter... O meu primeiro contato com o Adriano foi, sei lá, cara, acho que uns 9 anos, 10 anos atrás. Eu ligava pro Adriano, cara, puta, Adriano, cara, tô com um problema de rede aqui. Ele falou assim, cara, eu já falei que eu preciso de um contrato, eu preciso fechar um contrato com você, não é assim, cara. Então a gente tava ainda numa eu tava fazendo charme. Tá fazendo charme. Difícil, né? Não, é difícil. Casar comigo tem que ser difícil. Então ver hoje, né, cara, como essa máquina funciona. 10 anos depois, né? A gente só consegue ver essa energia, cara. Primeiro porque a gente falou, né, a Evernex ela faz servidor, storage, equipamentos de library, e a gente fazia também redes. Né? Então é muito difícil você bater no peito e falar o seguinte, cara, eu sou excelente, eu tenho L3 de multimarca, multiplataforma. Como que a Evernex faz isso? Como é que a gente chega nesse nível de excelência? Cara, estando com os melhores. E se eu não concorro com eles, a gente tem a possibilidade de chamar eles para fazer parte da família. Então eu vejo a MAN num processo de sinergia absurdo. Eu acho que isso a gente já tem visto no nosso pipeline, né, cara? Olhando sobretudo para a sustentação de equipamentos de redes que a gente não tinha a possibilidade de atender, olhando para projetos de conectividade, olhando para o mundo SD-WAN, olhando para o mundo Wi-Fi 7, olhando para a sustentação de SD-WAN, para a parte de conectividade, que para os nossos clientes, puxa, cara, o Alberto começou falando sobre simplicidade, né? Exato. Simplificar a vida de um cara. O que é a vida de um cara de TI? Tiro, porrada e bomba. O que é a vida de um cara de infraestrutura de TI? Piorou, né? Então, o que o cara precisa de simplicidade? O cara precisa ter um ponto único de contato. Então, te respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que traz uma simplicidade. Então, a Evernex ela já atende hoje. Hoje nós temos 530 clientes com contratos ativos no Brasil. Então, a gente vai conseguir bater na porta desses clientes e dizer o seguinte, poxa, cara, será que eu consigo te ajudar mais em redes? Né? Então, eu acho que é essa ótica. E, obviamente... levando em conta que na América Latina a Evernex ela tem 8 entidades, né? Então a gente atende México, a gente atende Argentina, Colômbia, Peru, Equador, esqueci algum? São 8. Chile. Né? Com operações rodando ali próprias e que precisam e já bebem, né? A Argentina já tem um caso. A aquisição foi feita quando, Adriano? Fim de janeiro. Fim de janeiro, cara. O Adriano foi semana retrasada para a Argentina. Então, assim, já estão bebendo da fonte do quê? Uma galera extremamente certificada, competente, que não olha só o break and fix, né? Que está olhando para projeto. Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo a MAN Info regionalizada no primeiro momento, eu vejo a MAN Info logo mais internacionalizada, né? Ou seja, quando eu digo MAN Info, né? Nós. Evernex Network, somos Exato. nós, de forma internacional. Então, propagar isso para o mundo. Então, acho que o brasileiro ele tem um pouco da síndrome do vira-lata. Vamos lá, convenhamos, né? Temos. Né? Infelizmente. E, cara, nós aqui, a gente tem feito um trabalho modéstia à parte, né, cara? De unidade, de olhar para as necessidades dos nossos clientes e falar o seguinte, cara, a gente pode. Né? Então eu vejo essa sinergia sendo servido como modelo para a Europa, servindo como modelo para a Ásia, para a Oceania, enfim. Então, cara, o Eugênio gosta de viajar, ele falou para mim, né? O Eugênio falou, você não para de viajar também. Então, não, cara, eu só pago IPTU aqui só. Se você não tem medo de avião, cara, vamos junto. Vambora. Agora, vocês falaram bastante de simplicidade, atender o cliente com simplicidade. Tem algum caso, Alberto, que você lembra, que você pode destacar? Você fala, cara, teve uma crise
tal jeito e, cara, a gente conseguiu resolver dessa forma e o cliente ficou surpreendido. Sim. Cara, Adriano, cara, a gente já se deparou, assim, com diversas situações, assim, né? Como o Léo comentou, a gente tem 530 clientes. Mas qual que é uma coisa, assim, que eu tenho alguns pontos que foram marcantes. A gente frisa muito dentro dos nossos clientes uma parceria e não só uma relação comercial. Então, por exemplo, a gente já teve casos de um cliente nosso, esse cliente ele ter esquecido de colocar um equipamento dentro de um contrato de manutenção com a gente, e aí se gerou uma crise nesse equipamento, esse cliente num final de semana, desesperado com uma produção de uma indústria farmacêutica parada, o cara fala assim, cara, eu não sei o que eu faço, Alberto, cara, você consegue me fazer um chamado per call? Eu falei, cara, nesse momento, vamos resolver o seu problema. A gente foi resolver o problema do cliente e depois que a gente foi fazer todo acerto comercial. Então a gente foca muito nessa questão de parceria. Agora, por exemplo, se a gente for falar sobre crises, assim, cara, assim, eu, por exemplo, eu como técnico dentro da Evernex, teve situações assim de a gente pegar e falar assim, cara, você tá indo pro avião agora resolver um problema de um ambiente de um cliente que tá parado assim, e era uma storage que estava parado com falhas de canais de bateria. E cara, assim, aquele caso ali foi um caso, assim, de muita aprendizagem também, porque cada chamado é um chamado, né? Então, assim, eu falo que eu, na época, como técnico, cada chamado eu tratava ele como fosse o primeiro. Porque eu realmente ia aprendendo cada vez mais mexendo nesses equipamentos em si. Né? E por trás, né? Ou seja, a nível de cenário já foram todos, né? Praticamente. Todos. Você já foi inundação, agora com as calamidades do sul, inundação, incêndio. Incêndio. Né? Cara, a gente tem um fato aqui, inclusive você foi o técnico que participou de uma DS8000, uma storage grande da IBM. Cara, o data center eu não vou falar nem onde fica e nem o cliente, obviamente, Mas, cara, um gambá mordeu, entrou no data center, ele mordeu o circuito elétrico. Então, assim, cara, como é que você vai atuar num caso assim, né? Então, assim, cara, nós aqui da Evernex, a gente acorda e dorme pensando em manutenção, né? Então, cara, manutenção é manutenção. Manutenção você tem ali vários desafios, então é comum que isso aconteça. Exatamente. Clientes, por exemplo, invadidos, enfim. Então, cara, são vários os casos onde a Evernex nós precisamos estar prontos ali, porque às vezes até num esquema de guerra, né? Como é que eu vou ajudar um cliente que foi invadido e o cara, sei lá, tem plataforma de billing, plataforma de pagamento, enfim. Então, tem que subir, né? Exatamente. Esse ambiente mesmo, assim, foi um caso extremamente inédito. A gente nunca viu, tanto que... Era você, né? História era eu. Era você. Então, por exemplo, de repente me colocaram numa call com a CIO de uma grande companhia, e ela chegou e ela falou assim, cara, é o seguinte, entrou um gambá no nosso circuito elétrico, o data center está com risco de pegar fogo, e eu preciso que você baixe essa história de agora. E aí foi o momento da gente falar assim, não, a gente precisa seguir todas essas boas práticas, que é um processo assim, assim, assim. Em parceria com o time dela, a gente conseguiu fazer toda essa ação, e em si, para que o pessoal de elétrica conseguisse fazer a manutenção da forma adequada. Né, Adriano, complementando com o que você disse, né, não é só resolver o problema, que você falou, né, cara, o cliente quer saber o seguinte, cara, sobe o ambiente. Exato. Mas também tem uma ótica dizer o seguinte, cara, será que é a primeira vez que esse coordenador, esse analista, ele está passando por esse problema? Exatamente. Então muitas das vezes você precisa pegar na mão do cara e guiar o cara. Às vezes até um certo psicólogo ali. Exatamente. O cara às vezes o cara não tá dormindo. Numa crise dessa, o cara tá, sei lá, 2, 3 dias sem dormir e você tá ali, cara, calma. A gente tá aqui, né? Então de que maneira a gente vai conseguir resolver o problema? Então, foram várias situações que a gente conseguiu resolver o problema. Então, às vezes o remédio do cliente putz, cara, deixa eu te alugar o ambiente, né? De forma, às vezes num sábado. Cara, sábado de madrugada tá aqui o ambiente para você, configurado, instalado, mantido pela Evernex. Tá aqui, cara. Mantém, enquanto o seu ambiente está sendo invadido, tá aqui. Te garanto isso. Às vezes é uma peça que a gente precisa transportar de um lado para o outro. Um gestor que acabou esquecendo um equipamento em manutenção, cai ali uma controladora de um storage. Então, assim, a nossa vida é isso. Então, cara, o meu telefone
pessoal, eu não tenho telefone pessoal, meu telefone pessoal é meu telefone do trabalho, então ainda que respondendo por vendas, a gente tem que estar disponível, porque às vezes é o contato que o cliente lembra, né? E, puta, Léo, que bom que você atendeu. Cara, preciso de ajuda. Aí entra a nossa galera aqui para nos ajudar nos desafios, né? A galera de operações, a galera de supply chain, então a galera que está com a gente aí ponta firme demais para ajudar em situações inusitadas. Perfeito. Também, né? E esses casos, assim, a gente passa por diversos casos, assim, em todos os anos, né? E o que é importante? Que a gente consegue ajudar esse cliente a dar todo o guia para que sejam feitos os processos da forma correta. Então, por exemplo, numa situação dessa que entra um gambá no circuito, se a gente não faz um procedimento correto de baixar esse equipamento, garantindo ali que o stop dele foi da forma correta, esse equipamento ele não vai subir. Então a gente tem que trazer essa clareza para o cliente, porque no momento que o cliente está naquele desespero, exato, porque o cliente está naquele desespero, falou, cara, eu preciso resolver que eu estou correndo um risco de incêndio. Poxa, eu vou puxar a tomada. Eu falei, gente, calma. Qual é o impacto no negócio que vocês vão ter se esse equipamento não subir? E aí, através da nossa solução, a gente consegue guiar esse cliente. E, poxa, nessa situação assim, cara, foi um sucesso. O Alberto é modesto, tá? Modesto. Porque o Alberto, ele foi técnico. Então, ele é um bom técnico. Né? Ele é um bom técnico. Agora... Ele é um bom vendedor. Ele é um excelente vendedor. Mas esse cara aqui, ele com certeza experimentou desafios, né? De aumento. Bastante. Pediu aumento essa semana. Dá pra pedir, né? A primeira semana de vendas desse cara aqui, ele falou assim, cara, realmente eu achava que era mais fácil. Mas eu não posso reclamar uma coisa, cara. Eu durmo de madrugada. Com certeza. Então a mulher do Alberto, acho que até hoje é grata ao seu movimento em vendas. Exato. Mas, Alberto, me conta aí qual é a sua formação, o que você conhece, de onde você vem. Porque é interessante o pessoal saber que um cara muito técnico se transformou num vendedor de altíssimo nível, cara. Poxa, cara. Cara, eu sou... Porque só uma adendo, porque muitas vezes o pessoal que não conhece fala assim, o vendedor, ele só vai lá e vende. E a história não é bem essa, né? Sobretudo a gente sabe. Center, né? Eles odeiam o tirador de pedido. A gente não pode pôr um tirador de pedido. Então tem que ser um cara que tem uma bagagem. Só que você vem com uma bela da bagagem, né? Então conta pra gente aí. Sim. Cara, eu tenho a minha formação em redes de computadores. Poderia ter sido funcionário da Manhã. Poderia ter trabalhado na Manhã. Porque você morou em Campinas. Exato, eu morei em Campinas. Então, cara, assim, eu sou formado em redes. Eu iniciei dentro desse segmento de suporte multivenda TPM há 15 anos atrás. E aí, assim, cara, putz, eu construí uma carreira muito legal, porque eu tive pessoas que me ajudaram a construir essa carreira junto. Eu falo que eu não cheguei sozinho a lugar nenhum. Eu tive esse braço dessas pessoas. Pessoas que, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que foi a pessoa que me apresentou para a Evernex, que é o Vinícius, cara incrível, um dos caras mais técnicos que eu já conheci. Eu aprendi demais com esse cara. E aí, assim, chegou o momento, só que aquela vida de técnico é aquela vida, tipo, é crise, é chamado toda hora. E hoje, por exemplo, eu sou casado, eu tenho 2 filhos. Então, assim, eu entendi qual que era o momento de eu dar um stop nisso e assumir um desafio diferente. E aí foi incrível, assim, porque em 2020, na verdade, final de 2020, eu conversei com o Renan e com o Leonardo. E aí, meu amigo, esses caras aqui fizeram isso acontecer. O Renan, ele até brincava comigo, ele falava assim, cara, o dia que eu te conheci eu sabia que você era um vendedor, entendeu? Então, poxa, assim, eu tenho muita gratidão de terem confiado em mim nesse desafio. E assim, quando eu assumi esse papel de vendas em si, eu foquei muito na questão de o quê? De resolver a dor do cliente, porque eu já tive do outro lado, entendeu? Então, por exemplo, hoje... Você já foi o cara que reclamou. Eu já fui o cara que reclamei. Então, assim, eu falei assim, poxa, cara, eu jamais vou querer ser um vendedor tirador de pedido. Eu quero ajudar o cara a ele ter a noite de sono dele, né? Eu brinco que eu vim para a área de vendas para conseguir ter minha noite de sono, mas o meu papel em vendas é justamente o quê? Ajudar que esses gestores de infraestrutura tenham a noite de sono deles, né? Então, assim, isso, poxa, ajudou bastante, porque os meus clientes são técnicos, então eu consigo ter um argumento com ele muito mais voltado tecnicamente, e é claro também que aí eu tive o meu desafio aí de afinar
o meu pitch de vendas, minhas questões comercial. O Leonardo é um cara que me ajudou muito, o Renan, outras pessoas, assim. Eu tenho diversos mentores dentro da Evernex. E assim, hoje eu falo que eu tenho extrema paixão em trabalhar na Evernex. A Evernex, para mim, ela é uma família, né? Muito feliz de ter a Man agora se unindo a essa família, porque assim, é um local que pensa nas pessoas e que a gente consegue desenvolver muito bem o que a gente precisa fazer, né? Então ela confia em você e você vai e executa. Então foi um bom negócio para vocês. Foi um excelente negócio. Você... Um excelente negócio. É bom? Fera. Conta de você um pouquinho, Léo. Cara, a minha história na Evernex foi um pouco diferente, né? Eu não tenho formação técnica, eu tenho formação de administração. Moleque vendia tudo. Né? Então eu já tinha essa questão de vendas, assim, já meio que dentro da minha característica, né, como pessoa. Eu estava trabalhando numa grande empresa e aí vi que, poxa, cara, eu gostaria de escrever a minha história numa empresa que fosse grande e que estava começando ali uma história no Brasil. Quando eu comecei na Evernex há 11 anos atrás, éramos 4 dentro de um coworking, né, e um mercado gigantesco pela frente, com vários concorrentes enormes, né, que já estavam pré-estabelecidos. Então eu, junto com o Renan, mais um francês louco, que eu tenho uma admiração tremenda, que é o Michael Louco. Obviamente que aqui tem um lado de carinho, lado bom, um lado de carinho ali, né, e tal. E mais um outro rapaz também começou com a gente, de Picamato, cara. Então ali era um momento assim de você... inclusive às vezes eu visito esses clientes que confiaram na gente, eu falo, bicho, cara, obrigado por ter confiado em mim, cara. Obrigado por ter confiado na verdade, porque você vender algo que é intangível, certo? Serviço é intangível. Serviço é intangível. E você vende serviço para um data center, cara, que é muitas das vezes o core da empresa. E o cara acreditou na Evernex lá atrás que era uma empresa grande, mas estava ainda engatinhando no Brasil. E deu certo, né? Assim, a gente conseguiu ir engatinhando com toda esse histórico de crescimento. Então a minha história da Evernex foi acompanhar o surgimento, né? Na verdade a vinda da Evernex no Brasil, que foi trazida muito pelo Renan, junto com o Michael, e ficar à frente do desenvolvimento de novos negócios desde o momento zero até o momento. Então, cara, eu também sou suspeito para falar, eu gosto de vendas, acho que vendas é uma coisa que te dá energia, é uma coisa que te dá ali, cara, um extremo prazer, e não só pelo resultado que se obtém sob nossa perspectiva, né? Acho que é o resultado que se obtém pela outra perspectiva. Entregar valor, né? né? Então, poxa, cara, será que esse cara tá feliz? Será que esse cara tá, né? Então, volta e meia a gente tem alguns clientes que precisam referenciar a Evernex para uma outra empresa, e eu fico olhando, puta, cara, não pode ser que você tá falando da Evernex. No evento que nós tivemos, a gente fez um evento de inauguração, né, Adriano? Você também esteve presente. Tive. Nós inauguramos o nosso novo site em São Caetano no ano passado. E a gente chamou um executivo de um dos principais bancos do Brasil para ser o nosso speaker, né? E aí, cara, você tá ali, é tanta coisa que você tá pensando nos desafios do dia a dia, nos e-mails, nas coisas pessoais e tal, não sei o quê. E naquele momento eu parei e eu falei, cara, 10 anos se passaram, a Evernex, que estava dentro de um coworking, né? A Evernex na época chamava IB Remarketing, né? IB do Brasil. Puta, cara, a gente não tinha abertura com esses caras, mas jamais. E eu tô aqui ouvindo esse cara, que é o executivo de um principal banco, né? Dos maiores bancos da América Latina, falar sobre a Evernex, falar um pouco sobre qual foi a trajetória da Evernex diante dos desafios desse banco. Eu falei, cara, gratificante. Então, para mim, vendas é isso também, né? Ou seja, é entender que a gente tem, não é balela, né, cara? A gente está mudando ali um pouco a perspectiva do mercado, olhando e trazendo solução para os nossos clientes. Então, para mim, vendas é isso, cara. Para mim, gratificante é isso. Então, cara, puta, foi um momento, assim, emocionante, assim, cara, assim, sabe? De você olhar e falar, poxa, a gente conseguiu, né, deixar de ser, putz, cara, que empresa francesa, que é isso e tal. Então, obviamente que isso foi acompanhado por um crescimento orgânico absurdo, né? Muita prospecção, acho que prospecção aqui é o lema da Evernex, né? Ou seja, a gente precisa estar falando com os nossos muito suor, né? A todo momento, então a gente conta muito com o nosso time de marketing para isso, a gente conta muito com os SDRs, os vendedores SMB, os vendedores Enterprise,
e qualquer pessoa da Evernex, ou seja, todo mundo na Evernex e na MAN vende. Eu costumo falar, já tive reuniões aqui na MAN, de falar assim, todo funcionário, todo colaborador, todo mundo que está aqui dentro tem que ser um vendedor. Sim, com certeza. Cara, porque se você não acreditar no que está fazendo e não vender o que está fazendo, cara, não fique, porque você está no lugar errado. Exatamente. E até uma questão, né? Todo mundo vende alguma coisa. De algum jeito você vende. De algum jeito. Então, tem Desde pessoas que falam assim, simples atendente. eu não vendo, mas, cara, se você trabalha, você está vendendo o teu tempo para essa empresa que acredita em você. Que acredita entendeu? Então, o papel do vendedor, acho que cada vez mais a gente está mudando aí a forma que o mercado via, né? Antigamente o pessoal viu o vendedor como o cara chato, né? Exato. Aquele cara que fica ali enchendo o saco. Não, hoje não, hoje os caras veem o vendedor como uma figura, e vem mudando cada vez mais, como uma figura como um solucionador de problemas, né? Eu falo, hoje, a minha função é ajudar a resolver os problemas dos meus clientes, né? Então, eu acho muito legal essa questão, assim. E a abordagem humilde, sobretudo, né? Então, a Evernex, quando eu olho para trás, né? Éramos jovens ali dentro de um... Ainda somos, né? Eu acho que ainda a gente precisa manter esse espírito jovem, a Evernex tem esse espírito. Dentro de um coworking, cara, há um crescimento orgânico, como eu estava dizendo, né? Depois há crescimento inorgânico por aquisição, então a Systems foi uma empresa adquirida em 2018, Roer International, na Argentina, que já estava regionalizada na América Alejandra. Vamos dar um... Alejandra. Alejandra. Em 2018, então, a Systems, né, que hoje, o Roger, né, que representa também a figura da Systems e hoje também representa a liderança também da Evernex Brasil. E agora a MAN Info. Então, assim, eu acho que olhar para o mercado hoje tendo o maior market share da América Latina, continua sendo um olhar de um cara que está dentro de um coworking com a humildade. Isso é importante. E dizer o seguinte, cara, eu não sou grande em nada, cara. Quem é grande é o cliente. Exato. Cara, cliente Quem manda é o cliente, cara. Quem manda é o cliente, então, sempre. Eu acho que essa ótica é legal e para mim, o que fascina em vendas é isso. Então, ver pessoas como o Alberto, entre outras pessoas dentro da empresa que também conseguiu o seu lugar ali de destaque. E destaque em quê? Cara, esse cara tá falando com pessoas que a gente nunca falou, né? E quando a gente fala que a gente está uma operação desde 99, né? Muito por conta da aquisição da Systems, que já era uma empresa já fundada em 99. Então, com essas aquisições a gente vai se somando. Então, a gente tem gente que trabalha na Evernex há 18 anos. A gente, mas a Evernex não chegou em 2013? Chegou, mas ele representa o passado. Então, cara, essa mistura é muito boa, né? Então, acho que, por isso que eu digo, né, cara, acho que ter a MAN agora na família e conhecendo melhor vocês agora, cara, é prazer, porque é fazer negócios, dando risada, às vezes, cara, chorando. Chorando. Puta, cara, tô com uma crise aqui, puta, Adriano, me ajuda e tal, não sei o que, como é que a gente vai se conversar. Então, eu acho que eu diria que a minha trajetória na Evernex é isso, né? E a minha ótica em relação à sinergia também vai nesse sentido. Agora, a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: como vocês enxergam o mercado TPM geral? Digo, tanto data center quanto networking nos próximos anos. Você começa ou começa? Pode começar. Cara, crescente muito com base a quebra de paradigma, né? Então, como eu disse, né, não é discreto o número de empresa que não conhece que existem soluções fora do fabricante para suporte de missão crítica. Existem muitos mitos que permeiam a saída, né, para uma outra opção. Então eu acho que o mercado em si está falando, né? Ou seja, como eu falei, as principais empresas listadas na Bolsa já experimentam esse tipo de solução. Agora elas precisam conversar, se falar mais. Então eu acho que isso já vai apoiar esse crescimento. O movimento on cloud que nós comentamos, ou seja, há um crescimento de compra de máquinas físicas, né? Então o IDC lançou, né, também um relatório dizendo que também existe uma crescente de empresas buscando compra de novas máquinas. Isso está diretamente ligado, daqui 3, 4, 5 anos, o tombamento disso para a Evernex. Então eu olharia sob a ótica de on-cloud, a galera crescendo um pouco mais, voltando para a parte de on-premises e também um pouco mais da desmistificação
de ser suportado por alguém que não é o fabricante, alguém que é totalmente agnóstico sobre qualquer tipo de visão, roadmap e tudo mais. Ou seja... Exato. Eu também eu acredito muito nessa linha desse crescimento, né? Então, tanto para a parte de servidores, storages, e principalmente para network. Porque network a gente sabe que ele não vai para um processo de transformação digital. Então a gente vê cada vez mais... O acesso sempre precisa existir. Exato, sempre vai ter esse acesso. E referente às linhas de servidores e storages, a gente vê o mercado se movimentando cada vez mais, empresas incluindo um departamento de ESG. Então eu acredito que no futuro, daqui 10 anos, o mercado TPM vai estar muito mais forte do que hoje já é. Porque querendo ou não, ainda hoje, a gente tem existem empresas que falam, não, a única pessoa que coloca a mão no meu equipamento é o fabricante. Então, eu acredito que a gente está nesse momento de transformação. E, por exemplo, que daqui 10 anos a gente vai escutar muito mais ainda TPM. Porque hoje um desafio que a gente vê bastante é que muitas vezes a gente vai puxar uma reunião, principalmente com um cliente novo, esse cara falou, cara, muito interessante isso que vocês fazem. Eu não sabia que existia uma empresa assim como vocês, né? E aí agora a gente conta com a MAN agora também para alavancar isso também voltado aí para a parte de network. Eu acho que agora a gente tem muito a crescer. Bom, gente... Principalmente agradecer demais a presença de vocês. Sabe que eu sou amigo pessoal dos dois aqui. Foi uma honra Igualmente. conversar com vocês. Agradecer ao Renan de ter liberado o passe dos meninos aqui, que é caro, né? É muito caro, um passe caro, é uma hora cara. E espero falar com vocês muito mais vezes. Vamos para cima, acho que a gente tem muita coisa para crescer. Com certeza. Obrigado, gente. Céu limite, né? Como diria o Mohamed. Mohamed, né? O céu limite, né? Vamos pra cima. Tá certo. Vamos pra cima. Obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do Mancast. Segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado. Até a próxima.